Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre juros simples e também juros compostos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe seu like, ative o sininho, dê um comentário aqui pra gente, isso ajuda muito aqui na construção de vídeos aqui pro canal. Uma outra coisa, siga-nos nas redes sociais, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas, beleza? Por lá postamos todos os materiais, incluindo o PDF dessa aula, então dê uma olhadinha por lá, tranquilo? Galera, primeiramente, eu quero falar que essa aula está sendo preparatória para a prova de amanhã de vocês. Prova do dia 26/11 de 2022. E é o seguinte, na prova vão cair dois conteúdos. O conteúdo de PG, que vai estar aqui na descrição, que tem vídeo aqui no canal, explicando o PG, e outro que é o conteúdo de juros simples e juros compostos. Então, no vídeo que você está vendo aqui agora, vamos falar sobre juros simples e compostos. Então, para começar, eu quero falar de algumas nomenclaturas que a gente vai ter que usar toda hora quando a gente falar de juros simples e composto. Que é o seguinte, capital, taxa e tempo. Mas agora, primeiro, o que seria juros? Juros é nada mais nada menos do que um aluguel que você vai ter que pagar por pegar dinheiro emprestado. Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que você vá lá e pede para o banco uma certa quantia de dinheiro. Você fala assim, cara, eu tô apertado no último mês, banco, você pode me dar uma quantia de dinheiro? O banco fala assim, pode. O banco fala assim, pô, cara, eu posso. Porém é o seguinte, eu vou te prestar uma quantia de dinheiro, mas eu quero ganhar um lucro de volta. Então, eu vou aplicar nesse dinheiro que você está me dando uma taxa de 3% ao mês. Então, vamos supor que você pegou, por exemplo, R$ 100. Pegou R$ 100 emprestado do banco. O banco falou o seguinte, você pode pegar esses R$ 100 emprestado, desde que a cada mês você tem uma taxa de 3%. Ou seja, no primeiro mês, R$ 100. Aí beleza, aí passou um mês que você pegou o dinheiro emprestado. Agora, você vai ter que pagar para o banco não mais R$ 100, vai ter que pagar R$ 103. Porque você tem que pagar o que você tinha antes, mais a taxa. Gente, é mais ou menos assim que funciona juros simples, tá bom? E a gente tem uma fórmula que, para decorar, tente decorar para um nome, chamado JUSIT, em que juros vai ser igual ao capital, que a gente representa essa letra C. Capital é a quantia de dinheiro que você vai estar pegando emprestado nesse caso, vai estar investindo. A taxa vai ser aquilo ali que a gente acabou de comentar. O banco, por exemplo, na situação que a gente falou, vai cobrar uma taxa de 3% ao mês. Então, a cada mês que se passar, você vai ter que pagar para o banco uma taxa de 3%. E também temos o tempo, que é o tempo que a gente vai ter que demorar para pagar. Vamos supor que a gente paga aqui no banco, a gente demora cerca de 1 ano para pagar. Entendeu? Vamos ver como é que isso funciona aqui na prática, beleza? Galera, então vamos lá. Anotei aqui alguns dados dessa questão que a gente falou. Vamos supor que eu tenho um capital de R$ 100, a uma taxa de 3% ao mês. Eu vou pagar isso tudo durante 1 ano. Uma coisa que é importante falar. Sempre quando você encontrar a taxa, que a gente precisa trazer essa letra I, você vai encontrar ela com uma nomenclatura. Talvez você encontre esse AM, talvez você encontre AT, talvez você encontre AA. Gente, o que significa isso? A é de ao, esse M é de mês, então é 3% ao mês. Talvez se encontre 3% ao ano. Talvez se encontre 3% ao trimestre. Então, tem vários e vários tipos de taxa. Só que tem uma coisa. Lembre-se que na matemática, uma coisa que importa muito é a unidade de medida. Então, perceba. Repare que aqui está em ano. E aqui está em mês. Você vai ter que transformar o tempo para ficar na mesma condição da taxa. Então, se a taxa está em mês, transforma o tempo para mês. Se a taxa está em ano, transforma o tempo para ano. Se a taxa está em trimestre, transforma o tempo em trimestre. Isso é muito importante, porque se você não transformar, vai dar errado, tá bom? Então, a gente sabe que um ano tem 12 meses. Então, o tempo que eu vou pagar vai levar 12 meses. Então, quanto de juros a gente vai ter? Simples, gente. Juros é igual a capital vezes a taxa, vezes o tempo. JUSIT, tá bom? Vamos lá. Quanto que é o capital? R$ 100. Vezes a taxa. Gente, perceba que taxa é 3%. A gente sabe que 3% significa que é 3 sobre 100. Vezes o tempo, que é de 12 meses. Galera, uma coisa. Perceba que esse 100 que está multiplicando também está dividindo aqui. Então, a gente pode cortar esses 100. Corta aqui, corta aqui. Perceba, então, que juros vai ser igual a 3 vezes 12, que é R$ 36.
Ué, Abreu, mas como assim? Eu vou pagar apenas R$ 36? Não. Gente, o que a gente calculou foi os juros. O total que você vai pagar, a gente chama de montante. Então, o que seria um montante? O montante é aquilo ali que você calculou. Perdão. O montante é aquilo ali que você colocou no começo, ou seja, o capital que você investiu. Nesse caso aqui foi os R$ 100 que você pediu para o banco, mais os juros, que é esse aluguel, que é isso que você vai ter que pagar a mais. Tudo bem? Então perceba, o montante nesse caso vai ser igual ao nosso capital inicial, que é quanto? R$ 100, mais a quantidade de juros simples, que é 36. Montante, então, vai ser igual a R$ 136. Então, quando você for ter que pagar lá para o banco, ao invés de pagar os R$ 100, você vai ter que pagar os R$ 136. Tudo bem? Agora, galera, é o seguinte. Se você procurar algum livro de matemática, talvez você não encontre apenas esse modo de escrever essa fórmula. Talvez você encontre outra maneira. Galera, perceba que J é a mesma coisa que capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, eu posso substituir aqui. Ficando montante vai ser igual a capital capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo. Perceba que eu tenho capital aqui e aqui. Uma coisa que a gente viu ao longo das últimas aulas é colocar em evidência. Então eu posso pegar o C e evidenciar ele. E depois, perceba que eu quero que esse C aqui multiplique alguma coisa para que seja a mesma coisa que isso aqui de antes. Então repara, C vezes 1, C. C vezes I vezes T, C vezes I vezes T. Tudo bem? Existe um de fator comum em evidência. Então, talvez você encontre nos livros de matemática essa fórmula aqui, que montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. No fim, é tudo a mesma coisa, só que escrito de uma maneira um pouco diferente. Tranquilo? Só que, gente, a gente sabe que banco, na grande maioria das vezes, não vai cobrar juros simples. Lembrando, tá? Se você for fazer o cálculo de juros simples, o enunciado vai te falar, tá bom? Então, vamos supor, o banco vai fazer os juros simples. Vai estar falando enunciado. O banco vai fazer juros simples, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Beleza? Agora, tranquilo. A gente sabe que nem sempre o banco vai fazer juros simples. Na grande maioria das vezes, o banco quer ganhar mais dinheiro. E para ganhar mais dinheiro, ele vai fazer o que chamamos de juros compostos. Galera, eu exemplifiquei aqui uma outra situação, tá bom? Também de juros compostos. Vamos lá. Vamos supor que eu investi um capital de R$ 20.000, beleza? Agora é o seguinte, esse capital de R$ 20.000, eu investi ele com uma taxa de 10% ao ano. Olha aqui a taxa que a gente estava falando. E eu vou pagar isso tudo durante 3 anos. Em 3 anos eu vou pagar, tá bom? Com uma taxa de 10% ao mês. Agora, ele falou que não é juros simples. Se fosse juros simples, usa aquela fórmula, Jusit. Lembra que o montante igual capital mais os juros. Agora é um pouco diferente. Galera, isso aqui é juros compostos. Como é que funciona juros compostos? Galera, quando a gente falou aqui do juros simples, eu vou fazer aqui uma linha temporal, tá bom? Uma linha temporal. Aqui representa hoje, e aqui vai representar os outros meses que vão vir. Aqui o mês 1, que eu vou chamar de M1, mês 2, que eu vou chamar de M2, mês 3, que eu vou chamar de M3, e assim vai até o tempo que eu vou pagar. Gente, se aqui eu investir 2.000, por exemplo, vou pegar o exemplo de R$ 100. Se aqui investir R$ 100, não 1.000, se aqui investir R$ 100, quando eu for calcular do mês 1, vai ser 3% desse carinha aqui, do capital inicial. Ou seja, vai ser o 100 mais o 3% do 100, ou seja, R$ 3. Agora é o seguinte, no mês 2, quanto eu teria que pagar no mês 2? Eu tenho que pagar o 100 mais o 3, tudo bem? Mais uma taxa de 3% daquilo que a gente pegou anteriormente. Ou seja, lá do capital inicial. Então ficaria 100 mais 3 mais 3. Então, perceba uma coisa. Gente, essa taxa aqui, esse valor que eu vou pagar a mais, eu sempre tiro daquele capital inicial, daquilo que eu fiz lá no comecinho. Agora, juros compostos é diferente. Vamos supor que eu tive um investimento de R$ 20.000. Se eu fosse pagar no mês 1, quanto que eu teria que pagar? Vamos lá. A gente viu que a taxa
Ó, vamos lá. A gente viu que a taxa... Aqui, ó. A gente viu que a taxa é de 10% ao mês. Então vamos lá. Mês 1. Repara que eu tinha 20 mil. Eu vou ter que pagar os 20 mil mais aquilo aí da taxa. Então perceba, vou ter que pagar os 20 mil reais mais aquilo que a taxa vai fazer com que eu pague. Ou seja, repara que é 10%. Se é 10%, é 10 sobre 100. 10% de quanto? De 20 mil. Até aqui tudo bem, né, galera? Mesma coisa que a gente está fazendo antes, só que aqui de maneira mais lógica. Perceba que essas fórmulas aqui que a gente está falando, gente, é apenas a ideia de juros, tá bom? A gente está pegando nosso raciocínio e tentando te dar o raciocínio bem aqui, tá bom? As fórmulas que você tem que de fato saber são essas aqui. Mas tenha noção do raciocínio, tenha noção do que é juros, tudo bem? Lembre-se que juros é esse aqui, ó. Tenta visualizar isso. Isso é importante. Vamos lá. Assim se desenvolve raciocínio lógico, beleza? Beleza, vamos lá. Eu posso pegar aqui, ó, pá. Eu vou cortar esses dois zeros. Se você quiser aqui embaixo, posso cortar com esse. Lembrando que aqui é uma multiplicação e aqui é uma divisão, então eu posso fazer esse corte. Então perceba o seguinte, galera. No primeiro mês, se eu fosse pagar no primeiro mês a dívida, teria que ser os 20 mil mais esses 10% de 20 mil. Perceba uma coisa. Aqui sobrou apenas 1 vezes quanto? 2 mil. 1 vezes 2 mil é quanto? 2 mil. Ou seja, no primeiro mês, se eu pagar no primeiro mês, eu tenho que pagar quanto? 22 mil reais. Até aqui tudo bem. Era basicamente aquilo que eu já tinha visto anteriormente. Agora tem um detalhe. Gente, no mês 2, como é que vai funcionar? Gente, primeiramente, o capital. Você vai ter que pagar os 20 mil que você pegou emprestado, não vai? Só que aí vai ter uma coisa. Perdão, galera, peraí. Agora você não vai ter que pagar os 20 mil. Você vai ter que pagar os 22 mil. Tudo bem? Os 22 mil mais... E agora que entra a pegadinha do banco. O que o banco vai fazer com você? Ao invés dele cobrar aqueles 10% no capital inicial, que é o 20 mil, naquilo que você aplicou lá no comecinho, ele vai pegar do próprio 22 mil. Ou seja, ele vai aplicar esse 10% sobre o primeiro mês. Então perceba, eu paguei aqui hoje, depois de um mês, eu vou ter um aumento de 10% desse 20 mil. Depois, no mês 2, eu vou ter um aumento de 10% do M1. Ou seja, eu vou ter que pagar o quilo que eu tinha que pagar no mês 1, mais 10% do mês 1. Galera, é aqui que eles pegam dinheiro. É aqui que o banco lucra. Então, ao invés dele pegar a taxa daquele capital inicial, vai pegar a taxa do mês anterior. E, gente, isso vai acabar se acumulando, cada vez fazendo com que você tenha um juros cada vez maior. Gente, perceba uma coisa. Vamos fazer aqui direitinho, né? Cortou aqui, assim como a gente já viu. Vai ficar 22 mil. Mas, repara que isso aqui ficaria 1 vezes 2.200. Portanto, 22 mil mais 2.200. Isso aqui vai ser igual a 24.200. Beleza? Agora, galera, como é que eu vou fazer mês 3? A mesma coisa. Gente, perceba que eu vou pagar isso aqui durante... Era para colocar, gente, aqui em mês... É aqui em mês, viu, galera? Eu coloquei errado, desculpa. Você queria colocar ao mês e ao mês. Então, em 3 meses. Tá bom? Vai ficar mais curto, porque se fosse ao ano, a gente tem que fazer maior procedimentozão. Mas a lógica é a mesma, tá bom? Agora é o seguinte, se eu quiser fazer M2, se eu quiser fazer M3, um mês 3, quanto que eu vou ter que pagar no terceiro mês? Lembre-se, vou ter que pagar aquilo que eu já tinha que pagar antes. Ou seja, 24.200. Mais uma taxa de 10% daquilo do mês anterior. Ou seja, 24.200. Galera, perceba, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Ficaria 24 mil
2.200 mais 2.420. Isso aqui vai ser igual a R$ 26.620. Gente, é isso aqui. Agora eu te pergunto, quanto que vale os juros? Gente, essa lógica do montante, bem aqui, essa lógica do montante, repara, apenas essa fórmula aqui, tá? Essa aqui não, porque essa aqui está considerando juros sendo juros simples. Então, essa forma do montante, a gente também pode utilizar para os juros compostos. Perceba que o montante é aquilo tudo que eu vou pagar. Vai ser igual ao capital inicial mais a taxa, mais os juros. A gente perceba que, vamos dizer que eu quero descobrir quanto que foi os juros. Vamos tentar descobrir quantos juros eu tive. Perceba, o total que eu vou ter que pagar é 26.000. Quanto? 620. Quanto que eu investi inicialmente? 20.000. Mais a quantidade de juros. Galera, perceba uma coisa. Esse 20.000 que está somando, passa subtraindo. Ficaria 26.620 menos 20.000. Isso aqui dá quanto, galera? R$ 6.620 de juros. Gente, isso aqui, em 3 meses, viu? Em 3 meses. O banco em 3 meses ia te roubar isso aqui tudo. Ó. Roubar não, né? O esquema que o banco faz. Para lucrar. Enfim, mas o banco ia lucrar isso aqui tudo. Tá bom? Então, galera, é assim que funciona juros compostos. E tem uma fórmula que talvez você encontre em vários livros de matemática. Porém, eu quero desenvolver com você essa fórmula. Tá bom? Vamos desenvolver aqui. Gente, eu quero tornar a mesma coisa que a gente fez aqui de uma forma um pouco mais algébrica. Tá bom? Então, perceba o seguinte. Eu vou mover isso aqui para cá, para baixo, para não atrapalhar a gente. Aqui, ó. Mover isso aqui para cá, para baixo, para não atrapalhar a gente. Eu quero fazer isso aqui, gente, a mesma coisa que a gente fez, de uma maneira um pouquinho mais, digamos que algébrica. Tá bom? Ó, o que eu vou ter que pagar no mês 1, a gente viu que vai ser aquele capital inicial, aquele 20.000, tudo bem? Aquele capital inicial, mais os 10% sobre o capital inicial. Então, a taxa de 10% vezes aquele capital. Isso aqui vai ser igual ao mês 1. A gente viu que no mês 2 vai ser igual ao mês 1, tudo bem? Mais a taxa aplicada no mês 1. Tranquilo? Então, perceba, mês 1 vale quanto? 22.000. A gente pegou 22.000, a taxa aplicada no 22.000. Agora, perceba uma outra coisa. Mês 3. O mês 3, a gente pegou o mês 2, mais a taxa aplicada no mês 2. O juros composto, ele é acumulativo. Agora é o seguinte, a gente sabe, a gente pode até colocar isso aqui em evidência. Ó, aqui eu tenho um capital, e aqui eu tenho um capital. Aqui eu tenho M1, aqui eu tenho M1. Aqui eu tenho M2, aqui eu tenho M2. Vamos deixar isso tudo em evidência? Repara, capital, vou multiplicar 1 mais a taxa. M1 vai multiplicar 1 mais a taxa. M2 vai multiplicar 1 mais a taxa. Isso aqui, fator comum em evidência, a gente falou no comecinho da aula, eu acho que não precisa retomar. Agora é o seguinte, galera. Aqui é M1. Quanto que vale M1? Isso aqui, não é? Então vamos substituir. Capital vezes 1 mais a taxa, que multiplica 1 mais a taxa. Repara que aqui é M2, não é? Se M2 é isso aqui, concorda comigo? Então ficaria capital vezes 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa. E repara, isso aqui que eu escrevi agora é apenas M2. Para copiar, ainda falta isso aqui, ó. 1 mais a taxa. Gente, vamos lá. Perceba que isso aqui é a mesma coisa que... Ó, vamos anotar aqui de novo, aqui embaixo. M1, então, a gente viu que é igual a capital vezes 1 mais a taxa. M2, a gente viu que vai ser igual, então, a capital vezes 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa.
M3 vai ser igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa vezes... Gente, vocês estão percebendo o que eu estou percebendo? Olha que curioso, galera. Olha que curioso. Perceba que isso aqui está elevado a 1. Se eu pegar esse cara aqui, perceba que ele se repete duas vezes. Eu posso escrever isso aqui sendo a mesma coisa que capital vezes 1 mais a taxa ao quadrado. Concorda comigo? E aqui embaixo a mesma coisa. Capital vezes 1 mais a taxa elevado ao cubo. E aqui é capital vezes 1 mais a taxa elevado a 1. Gente, perceba uma coisa. Mês 1 elevado a 1. Mês 2 elevado a 2. Mês 3 elevado a 3. Gente, você vai encontrar uma fórmula nos seus livros de matemática bem assim. Eu vou até escrever aqui a nomenclatura correta, que é para escrever em sala. É o seguinte. O montante, o valor total, vai ser um montante, sei lá, de N meses, N período de tempo, vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado a N. Vamos supor que eu quisesse calcular, aqui, ó, pegando esses mesmos dados, eu quisesse calcular um montante em 3 anos. Ou seja, se são 3 anos, repare que aqui é ao mês, seriam quantos meses 3 anos? Repara que 3 anos é a mesma coisa que 3 vezes 12 meses, que equivale a um ano. 36 meses. Eu poderia calcular, então, o M36? Poderia. E você poderia calcular através dessa fórmula aqui. Vamos ver se realmente dá certo? Ó, eu quero calcular, então, o M3. Tudo bem? O tempo 3. Quero calcular M3. E eu quero ver se vai dar realmente 26.620. Vamos lá. Gente, olha que lindo. Matemática é muito linda, cara. Capital inicial, que era quanto? 20 mil. Vezes 1 mais... Quanto é que vale a taxa? 10%, concorda comigo? Elevado a 3. Gente. Vou chorar. Olha que legal. 20 mil mais... Vezes, né? Perdão. Repara que... Concorda aqui, né? Esse aqui, mesma coisa que 0,1. Tudo bem? Elevado ao cubo. Perceba que M3 vai ser igual a 20 mil vezes, gente, 1,1 ao cubo. Caso você faça isso aí em casa, eu vou fazer aqui na calculadora, na sua frente, ó. Tá vendo? Na sua frente, ó. Vamos juntos nessa, meus caros amigos. Perceba uma coisa, vamos lá, ó. Na sua frente. Tudo bem, ó, dá pra ver? 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Tá dando pra ver? Não sei se tá dando pra ver. Gente, repara. M3 vai ser igual a 20 mil vezes 1,331. Galera, isso aqui foi 1,1 ao cubo, né? Agora perceba uma coisa. Para eu encontrar nosso montante, que a gente vai ter que pagar em 3 meses, tem que multiplicar isso aqui por quanto? 20 mil. Olha quanto é que dá. 20.620. Cara, dá para arrepiar todinho. 26.620. Gente, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para você aprender sobre juros simples, juros compostos, é isso, porém você tem que usar muita lógica. Eu poderia resolver com vocês aqui várias questões, mas em essência é basicamente isso. O que você tem que ter é raciocínio, tudo bem? Entender por que está atrás dos juros, que é o que a gente fez aqui, tudo bem? Lembre-se dos momentos aqui que a gente viu como é que é os juros na prática, tudo mais. Lembre-se dessa fórmula. Eu trouxe demonstração da fórmula para você não ficar decorando, para você lembrar que é através disso aqui que a gente achou. Entendeu? Galera, um forte abraço. Se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito, ative as notificações. E é isso. Valeu, gente. Forte abraço.